no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Mais uma vez com a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Desmaio não é considerado uma doença, mas sim uma manifestação de que algo está errado com o nosso organismo. Por isso, o Dr. Silvio vai esclarecer dúvidas da família Tupi sobre este tema. Bom dia, bom domingo, amigão. Bom domingo, Helena, aquele beijo para a família Tupi. E olha, falar de um assunto que preocupa muito as pessoas e com justa razão. Imagina você estar aqui, eu estou conversando com você, de repente eu vou ao chão. Eu caio, eu perco os sentidos. O desmaio é uma síncope e que normalmente é devido, Helena e família Tupi, a uma redução no fluxo sanguíneo para o cérebro. Nós recebemos, quando o coração bate, o sangue vai para todo o corpo. Através da artéria aorta, pelo ventrículo esquerdo, ele é encaminhado para todo o corpo. E pelas carótidas, ele chega até o cérebro. Pelas artérias vertebrais, é irrigado o cérebro. Se por alguma razão a quantidade de fluxo sanguíneo que chega ao cérebro, ela for menor do que aquela que deveria chegar, o indivíduo tem uma tontura. E dependendo da intensidade dessa redução, ele apaga, literalmente. Ele perde a consciência. Normalmente, Heleno, a recuperação é relativamente rápida. Alguns segundos. Só que o indivíduo já foi ao chão. Pois é. Então, a primeira coisa é que muitas das complicações que são observadas com as síncopes, com os desmaios, elas são provenientes da queda. Bateu com a cabeça, olha que risco. Eu estou numa escada, caí, rolei a escada, fraturas e por aí vai. Então é importante, a gente vai dar ao final, se você me permitir, você sempre permite, é um irmão, recomendações do que fazer nessa situação. Claro. E falar, como você disse, o desmaio não é uma doença, mas ele pode ser sim a primeira manifestação de uma doença importante que vai precisar ser tratada. Quais são as doenças principais, doutor? Então vamos lá. Os distúrbios cardiovasculares, Heleno. Quais são? As arritmias cardíacas, hipotensão postural. Quando o indivíduo muda de posição, ele tem uma queda súbita da pressão arterial. E proveniente da queda súbita da pressão arterial, a quantidade de sangue que chega no cérebro diminui. E evidentemente, depois de uma certa idade, principalmente, claro, os idosos, essa redução no fluxo sanguíneo é o suficiente para ele desfalecer. Então, por que houve isso? Qual foi a causa dessa hipotensão postural? Porque além da perda de consciência, a gente tem uma perda do tônus postural. O indivíduo não consegue se manter de pé. Ele vai literalmente ao solo, ao chão. Sim. E aí tem que ter uma causa. As causas cardiovasculares são umas, mas não são as únicas. Eu tenho distúrbios metabólicos da minha área, endocrinologia e metabologia. Hipoglicemia. A gente fez um programa, acho que foi líder de acessos, muito curioso. É uma das complicações agudas mais importantes do diabetes. Às vezes ocorre como decorrência do tratamento. Aquele indivíduo diabético que faz uso de insulina, tomou uma dose errada, tomou uma dose excessiva, ou não fez a alimentação do jeito que deveria ter feito, faz uma hipoglicemia. Qual é a consequência? Tontura e desmaio, ele desfalece. É uma causa importante. Eu tenho outros, alteração do sódio, chamada, olha o palavrão, hiponatremia. O que é isso, doutor Silvio? É quando o nível de sódio no sangue diminui muito. Como consequência, vai ter uma queda da pressão e eu posso ter um desmaio. São causas metabólicas. Desidratação. Recentemente nós falamos aqui sobre as diarreias, né, Helena? E o que eu disse? Os extremos da vida devem ficar atentos. Os idosos e as criancinhas abaixo de 5 anos. Por quê? Porque são mais sujeitas à desidratação em função das perdas. Então, num quadro de diarreia, numa pessoa de certa idade, levantou da cadeira, muitas vezes até para ir no dito cujo, né? Aquele vida de rei, né? Sim. Levantou e vai ao solo antes de chegar no banheiro. Por quê? Já está desidratado, não repôs a quantidade de líquido que deveria ter reposto e aí a pessoa vai ao solo. É uma causa importante, a causa metabólica. Mas não é só isso. Uso de drogas. Drogas, doutor Silvio, ilícitas.
Vou te dar um exemplo, e é muito comum, aquela pessoa hipertensa. A gente sabe que a hipertensão arterial é uma condição que ela vai se tornando mais comum à medida que a pessoa vai envelhecendo. Eu que eu digo. Tem que tomar remédio. E, eventualmente, no pacote de remédios que a pessoa toma para hipertensão, o diurético está incluído. E quando eu uso diurético constantemente, eu vou ter como consequência perda de potássio, mas eventualmente perda de sódio também. Olha que eu tenho uma hipotensão postural. Então, aquele vovô que toma seu diurético diariamente, fique atento, porque quando ele levanta rápido, muitas vezes da cama, da cadeira, ele fica tonto e pode ir ao solo com desmaio. Drogas sedativas, calmantes, pode causar isso. Medicamentos para o diabetes, porque pode dar hipoglicemia. Enfim, o importante, família Tupi, é que se você está diante de uma pessoa que sofreu um desmaio, que é mais comum, como eu disse, nos idosos e em mulheres jovens, por quê? Fortes emoções também podem provocar desmaio. É o chamado síndrome vasovagal. Uma forte emoção. Vamos logo mais assistir com muita calma o jogo, né, Leandro? Nós dois. O senhor antecipou a pergunta que eu ia fazer agora da Vera Lúcia do Meyer, síndrome do vaso vagal. Perfeito, Vera. E principalmente é mais comum em mulheres jovens. Então, as faixas etárias mais comuns são, como sempre, os idosos. Mas mulheres jovens também são escolhidas para esse tipo de problema em função da síndrome vasovagal, que normalmente está associado a uma emoção muito forte, uma notícia, a vivência. Estou naquele show emocionado, estou vendo meu artista preferido, aí levanta, fica tonta, pode desmaiar. E é um desmaio rápido, né? Sim, é segundos. Mas o que é mais importante, família Tupi, diante de uma pessoa que tenha sofrido um desmaio, evidentemente que cabe levá-la ao médico assim que ela estiver, óbvio, recuperada, para que seja identificado o que causou aquilo. Porque, eventualmente, você pode detectar no exame físico que o médico tem o dever de fazer alguma arritmia cardíaca. Vai verificar a pressão arterial, se possível, com a pessoa deitada em pé ou sentada em pé, para ver se tem a chamada hipotensão postural. Vai colher uma história clínica, se tem diabetes, se não tem diabetes, se passou por uma forte emoção ou não, se teve diarreia, se vomitou, se tem alguma causa de desidratação envolvida nisso aí, é a história clínica. Eventualmente são necessários exames de laboratório, exames de sangue. Vai que tem um diabetes aí escondido por trás disso e é um momento que a vida deu para descobrir uma doença que, se não for descoberta e tratada corretamente, vai trazer uma série de problemas. Sim. Tem muita gente que é hipertensa e não sabe. A hipertensão arterial, a gente estima que metade da população que é hipertensa, e temos em torno de 31% de brasileiros hipertensos. Número muito alto. Elevadíssimo, é um dos maiores do mundo. O que a gente associa ao tipo de alimentação que a gente faz com uma quantidade grande de sódio. E, obviamente, como tudo nessa vida, à medida que a pessoa envelhece, a gente perde fibras colágenas nos vasos sanguíneos e eles vão ficando mais rígidos, né? O PVC é isso. Você sabe que eu estava conversando com... Aqui a gente faz... Aqui não. Toda empresa é obrigada, né, a fazer aquele exame anual, né, de saúde. Aí o médico mede a pressão, conversa com você. E eu mediu minha pressão, estava direitinho, né, controlado. E ele me falando, você sabe, Leandro, que muitas pessoas descobrem que são hipertensas nesse exame anual da empresa. Porque a pessoa às vezes não tem o hábito de medir a pressão, né? Faz às vezes até exame de sangue e tudo, mas não mede a pressão. Chega aqui, a pessoa está 18 por 12, por 13, 19 e não está sentindo nada. Aí, doutor, mas como? Ele diz, eu descubro, né, e faço o diagnóstico de várias pessoas nesse exame anual na empresa. É que são duas situações diferentes, Heleno. Se o indivíduo, por exemplo, tem um aumento súbito, imediato da pressão arterial, dificilmente ele vai deixar de ter sintomas. Uma dor no peito, uma falta de ar, uma tontura, porque o nosso organismo inteligentemente nos protege quando a pressão sobe demais. Os vasos cerebrais, eles se contraem para evitar que um deles se rompa devido a uma pressão muito alta. E obviamente que essa constricção dos vasos sanguíneos diminui o fluxo sanguíneo, que é o que causa o desmaio. Eu diagnostico aí. Mas veja bem, se eu sou um indivíduo que não me cuido,
ou uma coisa que me entristece sobremaneira. Vai no médico, o médico sequer verifica a pressão, tem a oportunidade de verificar e não verifica. É um erro. Isso, infelizmente, a gente está vendo que, por uma série de razões, não vem ao caso agora discutir qualidade assistencial, mas deve verificar a pressão alguém quando você vai no serviço médico. Porque você vai desenvolvendo uma hipertensão, 14/9, está normal, não está. Já está um pouco alterada. Você se adapta àquela situação e fica normal. Daqui a pouco 14/9 virou 15/10, que virou 16/10, 17/11. E você vai se adaptando sem nenhum sintoma. Um dia você chega no exame admissional ou periódico e o médico detecta que você está com 18/12 de pressão. Meu Deus, sem nenhum sintoma. Então, cabe tratar porque você está sobrecarregando de trabalho o coração. Heleno, o que fazer quando uma pessoa desmaia? Isso é muito importante. Primeiro, se você perceber, às vezes dá para perceber que alguém vai sofrer um desmaio, uma síncope, procure amparar essa pessoa para evitar que ela caia. Dô Silvio, não deu tempo, foi muito rápido, a pessoa caiu. Acomode a pessoa, procure levar a perna da pessoa acima da cabeça, deixando a cabeça e os braços um pouco mais arriados, porque a diminuição do fluxo sanguíneo pela aceleração da gravidade, muitas vezes acelera quando você bota os pés acima da cabeça. Certo. Pessoa recuperou, abriu os olhos, acalme a pessoa, porque ela provavelmente está assustada. Recuperou, peça para ela respirar profundamente, para refazer a parte respiratória. Sente a pessoa, se possível, encostada na parede. Consiga um copinho d'água. Dê com atenção. Se a pessoa estiver ainda desmaiada, vire a cabeça dessa pessoa para o lado. Porque, eventualmente, numa situação dessas, ela pode querer regurgitar. E se tiver com a cabeça sem estar virada para o lado, aquele vômito vai para o pulmão. Certo. Faz uma broncoaspiração. E, obviamente, a pessoa se recuperando, alguns minutos depois, ajude a pessoa a se levantar. Ela, antes de se levantar, deve ficar com a cabeça baixa, durante 1 minuto ou 2, respirando profundamente, e aí você, amparando essa pessoa, levante-a e, como eu disse, conduza até um serviço médico para que ela possa ser atendida. Ufa! Maravilha! Tema para domingo que vem, amigão. Heleno, eu conversando ainda hoje com o Hélio Abreu, nosso grande doutor sono, médico otorrino da melhor qualidade, eu estou muito preocupado, que eu tenho visto muitas pessoas queixando de dor de cabeça, dor na face, sinusite. Sim. Depois de gripe e resfriado. Regina, um beijo, melhora, sentimos sua falta. Domingo que vem aqui. Isso. É uma intimação. Isso. Hélio Abreu vai falar sobre sinusite. Queria mandar um beijo para Luciana Godin, meu primo Carlos Provenzano, e um beijo especial para 2 indivíduos que estão rindo à toa. Emiliano Bahia e Luiz Santoro. Vascaínos. Exato. E eu digo o seguinte, o improvável acontece no futebol. O Botafogo perdeu e o Vasco ganhou. Verdade. Que o improvável aconteça hoje. Família Tupi, um beijo para vocês. Até semana que vem. Obrigado, Helena. Abraço, meu amigo. Obrigado. Boa semana e até domingo. Show